Vamos dar graças. Tá. Nosso bendito Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Nós te damos graças por mais essa oportunidade de anunciar as boas novas que há em teu Filho Jesus. Esse bendito Salvador que se apresentou a ti, ainda na eternidade, para vir um dia a este mundo, para cumprir todas as demandas de justiça de um Deus 3 vezes santo. E vindo aqui, andou em perfeita obediência. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que por meio desse sacrifício, aceito por ti, nós pudéssemos agora chegar na tua presença, chamar a ti de Pai e gozar de comunhão sem a consciência de pecado, sabendo que tudo já foi pago. Nós agradecemos por esse evangelho pregado, essas boas novas, há tanto tempo pregada neste mundo, e ainda sabemos que existem aqueles que precisam dessa salvação. Nós rogamos que tu estejas abrindo os ouvidos de cada um, e se alguém aqui ainda não crê em nosso Senhor Jesus como seu Salvador, que tu possa estar convencendo por teu Espírito a cada um que ainda anda longe, afastado da verdade. Nós encomendamos tudo em tuas mãos, dando graças nesse precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Amém. Bom, sempre que eu sou convidado para pregar o Evangelho, a responsabilidade é grande, porque eu estou anunciando uma coisa que era o propósito de Deus antes sequer de formar qualquer criação aqui, qualquer um de nós, ou o mundo, ou qualquer coisa. Deus tinha em seu coração o desejo de, em seu Filho, glorificar e comprar um povo para ele. E eu gostaria de ler um trecho, eu vou ler algumas, não vou ler todo o capítulo, mas algumas coisas que eu vi aqui. No capítulo 18 de Lucas, versículo... Aqui no primeiro eu vou falar de um versículo lá no comecinho desse capítulo, versículo 9. E disse também a uns que tinham confiança em si mesmos, que eram justos, e desprezavam aos outros, essa parábola. E aí ele fala a parábola daquele fariseu que sai para orar e daquele publicano. Por que eu li esse trecho primeiro? Ele fala nessa parábola do fariseu e do publicano, o fariseu orando a Deus, de que ele dava graças porque ele era uma pessoa como ele era. Tudo o que ele fazia, o que ele orava, além do que a lei pedia e tudo mais, e falava, e não sou como esse que está do meu lado orando aqui, que era um publicano. O publicano era um judeu que tinha o ofício de cobrar imposto dos seus irmãos judeus para o governo de Roma. E então eles cobravam, Roma tinha invadido Israel, né, e Jerusalém, e nós sabemos pela história que a característica do Império Romano, eles invadiam os países, conforme eles iam invadindo, eles dominavam esse país e passava então a cobrar impostos, mas deixava para eles continuar com a religião que eles tinham em cada lugar, não só os judeus, em todo lugar onde eles dominaram era assim que eles agiam. Eles só queriam dinheiro para manter Roma com tudo o que ela tinha, que era o centro do império deles. Porém, com respeito a Israel, os judeus viam isso com muito maus olhos.
Porque pela lei, eles não deviam pagar imposto de nada. A única obrigação que eles entendiam era o dízimo que eles tinham que dar para o templo. E um dos seus, que tinha a função de pegar um dinheiro, que eles achavam que era ilegal esse dinheiro, para pagar, e eles olhavam esse publicano como uma péssima coisa, uma pessoa contaminada pelo mal. Mas eles eram puros, os fariseus. E eu estou falando disso porque o trecho que eu quero ler é quando o Senhor já está no final do seu ministério, de 3 anos e meio aqui na Terra. Ele já estava caminhando no sentido de ir a Jerusalém. Ele chama os 12 apóstolos e explica que eles iam para Jerusalém. Chegando lá, ele ia ser açoitado, maltratado, morto, e no 3º dia ressuscitaria. E os discípulos não entendiam nada do que ele estava falando. Porque na cabeça deles, pela lei que eles prezavam tanto, eles tinham a ideia de que viria para libertar ele desses romanos. Não vai pagar mais taxa, nós vamos estar livre dele e ele vai reinar e finalmente ele vai ser aquele reino de 1000 anos de alegria que a gente vai ter aqui. Eles esperavam um rei, porém eles não entendiam que a própria Escritura anunciava, já no Velho Testamento, anunciava que antes dele vir reinar, haveria um período que ele ia ser rejeitado. E eles não aceitavam essa rejeição. Tanto é que não aceitaram o Senhor Jesus como seu rei. Fora com esse, não queremos que reine sobre nós. Essa era a palavra deles. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem, mas não queremos que ele reine sobre nós. Por 3 situações eles fizeram isso. Até culminar quando Estevão, já o Senhor tinha ressuscitado, já estava assunto aos céus, já tinha sido Pentecostes, já estavam os cristãos reunidos, tendo tudo em comum e viviam todos bem, mas Estevão começa a falar e dá testemunho para eles, judeus, do que era Cristo e o que eles fizeram desde os seus profetas até afinal sendo culpado de entregar o seu Messias. Quando ele falou isso, eles mandaram a última notícia, o testemunho do Espírito Santo, porque Estevão estava, o seu rosto resplandecia e ele estava falando para eles: vocês são culpados da morte dele. Eles falaram: fora com esse. Apedrejaram até a morte, dizendo a última mensagem que eles mandaram para o céu: não queremos que ele reine sobre nós. Porém, aqui o Senhor Jesus estava caminhando para começar a fase final da sua obra, que era ir ser entregue nas mãos desse povo e ser rejeitado e ser crucificado e morto. E ele caminha, diz aqui, vamos então ao que eu queria ler, em versículo... Eu vou ler isso aqui porque é importante a gente ver primeiro ele passar por esse... são os últimos eventos que ocorrem na vida do Senhor aqui na terra antes dele ser entregue. Versículo 35. O Senhor Jesus está chegando perto de Jericó. Jericó, uma cidade próxima a Jerusalém, e pelo Velho Testamento, quem está familiarizado, no livro de Josué, ele derruba os muros dessa cidade. O Senhor instrui os israelitas que tinham acabado de cruzar o Jordão e encontram esse povo dentro, cercado nessa cidade com os muros todos, eles lá dentro não queriam que invadissem. Então o Senhor manda eles cercarem e ficam por 7 dias lá até que os muros caem, e no finalzinho Josué solta uma maldição sobre Jericó, que aquele que levantasse aqueles muros de novo, levantaria os muros com a morte do seu primogênito e poria as portas com a morte do seu outro filho. E exatamente é o que vamos ver em 2 Reis acontecer. Um rei que vai, levanta os muros e morre seu primogênito. Depois, quando ele põe a porta, morre o filho. Então, era uma cidade de maldição. Era uma cidade amaldiçoada e uma cidade que tinha, pelo que se conta em geologia e nas escavações que fizeram, a Jericó existe até hoje.
Mas essa Jericó foi a segunda Jericó. E a primeira existia no tempo do Senhor. Eram duas Jericós, uma do lado, a velha e a nova. Aquela que estava os escombros tudo fechado, mas os judeus reconheciam como ali, que era Jericó, mas do lado tinha outra cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor estava se aproximando de Jericó. Eu já vi pessoas mostrarem esse trecho aqui para mostrar que a Bíblia tem contradição, porque está falando que está chegando em Jericó e encontra esse cego. E em Mateus e em Marcos, ele fala ao contrário, que ele está saindo de Jericó e encontra com os cegos. E, inclusive, Mateus fala que são 2 cegos aqui. Mas não há nenhuma discrepância. Ele estava chegando e tinha a velha Jericó. Ele estava chegando a Jericó. E depois ele estava saindo. E esse cego, provavelmente, esses 2 estavam entre as 2 cidades onde tinha maior movimento, né, entre os escombros daquela cidade e a verdadeira cidade, a atual cidade. E eles estavam ali pedindo esmolas. E nós vemos aqui um homem pobre pedindo. É o versículo 35. E aconteceu que ele, o Senhor Jesus, chegando perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E este, ouvindo a multidão passar, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente o repreendiam para que calasse. Porém, ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem para si. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E logo ele viu e o seguia, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, eis aí um homem cego, mendigando, porém, pelo fato de ele estar mendigando, ele era pobre. E ele ouve que esse homem vai passar, ele não consegue ver nada, ele é cego, né? Ele não consegue ver nada. Isso é uma figura do povo de Israel cego para as coisas de Deus. Porém, esse homem aqui, quando ele ouve, ele clama e reconhece Jesus como o filho de Davi. Porque se ele fala Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, é herdeiro, é daquele reino de Davi. Ele é o rei. Ele reconhece como rei. Mas ele não pede por um reino, ele pede por misericórdia. E Deus o dá. E fala, a tua fé te salvou. Esse era um homem de fé. Nós, quando nascemos com um DNA defeituoso, né? Nós temos uma herança defeituosa de um Adão que desobedeceu a Deus. E quando, lá no início, na formação de todas as coisas, em que Deus estava colocando Adão para cuidar daquele jardim, e colocou ele como cabeça daquela criação, mandou ele nomear todos os animais, todas as plantas, e ele fez isso. E ele saiu nomeando macho e fêmea. Nós lemos lá em Gênesis, está bem claro, ele fala, e saiu Adão e fala, espécie por espécie, macho e fêmea, macho e fêmea, macho. Mas no final acontecia uma coisa, ele mesmo não tinha uma fêmea da espécie dele. Ele estava sem ninguém. E ele precisava, mas ele não encontrou ninguém para ficar com ele. Ele estava sozinho. E o Senhor, então, provê uma figura da igreja. Nós conhecemos essa história, essa figura que tem dessa passagem. Mas, por que eu estou falando isso? Quando ele foi colocado no Éden e Deus lhe deu da sua costela, ele criou Adão, mas ele não criou Eva. De Adão, ele fez Eva. Da sua costela, ele fez Eva e entregou. Essa é a sua adjutora, que nós escutamos hoje sobre o casamento, e isso é falado, toda vez que na Bíblia fala sobre o casamento, leva-se ao início. Deus fez homem e mulher, e a mulher como uma adjutora, coadjutora com Adão. Ela dá ouvidos à serpente, é enganada e cai. Ele, responsável, consente com isso e cai.
E aquilo que Deus tinha falado, porque no dia que dele comer, certamente morrerás, aconteceu. Ah, então ele comeu e morreu? Sim. Para Deus, sim. Ele estava morto. Espiritualmente desconectado de Deus. Porque ele vivia no Éden, para lá e para cá, sem problema. Não sei quanto tempo entre a entrega de Eva e a queda, quanto tempo que passou. A Bíblia não nos diz, não vamos especular. Mas eu não creio que demorou muito, não. Ela foi enganada e ele caiu. Ao cair, qual foi a primeira atitude que nós vemos desse homem? Ele se esconde. Por quê? Antes de ter caído, ele não tinha consciência do mal. Ele não tinha consciência do mal. Mas no momento em que ele desobedeceu, pronto, a consciência já o acusou. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Mas do que você teve medo? Do que você se escondeu? Quem disse que você estava nu? Deus perguntou. Ah, consciência. E Satanás enganando a Eva, falando, é assim que Deus disse? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas que estão falando do evangelho eles perguntarem, mas é isso mesmo que Deus disse? Eles duvidam do que Deus disse, eles colocam dúvidas no seu coração, porque você não acredita nem na existência de Deus. Ou acredite, mas não creia que ele seja tão ruim assim. Pinta um Deus para nós como se fosse ruim. O homem que falhou, não Deus. E com essa queda vem a maldição. Deus fala, maldita é toda a terra. Então hoje nós estamos na condição de Jericó. Todos nós nascemos numa terra amaldiçoada pelo pecado, que nós somos responsáveis, porque nós somos descendentes de Adão e estávamos nele fazendo isso. Muitos falam, mas o que eu tenho que ver, o que eu tenho a ver com o pecado que o homem fez lá, sei quantos mil anos atrás, eu vou agora sofrer por causa disso? Vai, porque você é descendente dele, é semente. E não é uma escolha sua ser ou não ser descendente de Adão, você é. Se você fosse, por exemplo, um príncipe, você não ia reclamar, né? Eu sou descendente, meu pai é rei. Mas o nosso pai lá do começo caiu e nós somos igual, não temos diferença. Todos pecaram, todos, sem exceção. Mas o homem ainda continua achando que pode se justificar diante de Deus, por meio das suas obras, por meio do seu andar. E geralmente quando ele faz isso, por meio de obras do andar, ele julga o que não faz igual a ele, porque ele é o padrão. Ele é o padrão de justiça que ele quer apresentar para Deus, e quem não se apresentar nesse padrão meu de justiça, mas não é assim. Não é assim que funciona. Porque quando houve a maldição, também houve o anúncio de Deus. Queria sair um descendente dela, queria ter o seu calcanhar mordido, mas pisaria a cabeça da serpente que havia causado tudo isso. Cristo Jesus. Então, muitos falam, poxa, mas Adão comeu um fruto, que pecado tão simples, é uma coisa assim tão inocente, né? Porque ele não fez assim, matou o outro. Sim, ele não fez isso, ele não matou ninguém, Adão não matou ninguém. Mas seu primeiro filho já fez isso. Muitos pensam que o crime ou o homem fazer essas coisas é fruto do ambiente que ele vive, do habitat dele. Eu pergunto, qual foi o habitat de Caim para fazer o pior? Porque se eu perguntar aqui, qual é a pior coisa que nós podemos fazer de pecado? É matar alguém, tirar a vida de alguém, não é? O primeiro descendente fez isso, gente. Ele não aprendeu com ninguém, não tinha gangue para fazer ele fazer. Não tinha ninguém tocando rap lá e fazendo, vai incitar a luta. Não tinha. Ele tinha o seu irmão fazendo uma coisa boa, que Deus pediu que fizesse. Ele matou por causa disso, porque o seu irmão, que era o segundo depois dele, estava fazendo uma coisa certa. Olha onde o homem chegou. Demorou quanto tempo isso? A primeira geração. Então nós somos sim, todos nós pecamos, somos descendentes de Adão, e estamos mortos, cegos para as coisas de Deus. Esse homem estava cego,
Mas ele ouve que tem um homem passando que já havia curado cegos, né? Um, inclusive, de nascença. Eu já falei isso uma vez numa pregação. A medicina, a oftalmologia, ela tem evoluído muito, muito mesmo. A gente faz quase tudo. Mas tem uma coisa que o oftalmologista nenhum pode fazer. Pelo menos até agora não conseguiu. Tentou. Quando surgiu a questão de alguns anos atrás, puseram os eletrodos na cabeça da pessoa e um chip lá dentro do olho, e a pessoa que tinha perdido a visão, ele punha isso daí, ele estava cego dos dois olhos, eles punham esse chip e estimulava a córtex cerebral, ele consegue ver imagens ou cores, coisas assim, devolveu a visão. Quando saiu a primeira vez que saiu essa notícia, tinha gente que vinha no meu consultório, que escutaram na televisão isso aí, que ele queria fazer isso aí para enxergar. A primeira pergunta que todo médico fazia para esses pacientes: você nasceu cego? Sim. Não tem jeito. Não vai funcionar. A cirurgia não vai funcionar. Por quê? Porque um cego de nascença, você não consegue fazer enxergar. Se ele nasceu cego, ele vai ser cego o resto da vida. Não tem jeito. Mas o Senhor fez isso. Ele mesmo, o cego que foi curado pelo Senhor, falou assim: nunca se ouviu de que um cego de nascença tenha enxergado. Mas com o Senhor teve. Ele fez isso. E eu creio que esse cego aqui tinha ouvido sobre essa história, e quando ele fala, Jesus fala: tem misericórdia de mim, eu estou aqui, ó. Senhor, eu estou aqui. Eu quero. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que ele falou. E repetiu, quando tentaram abafar, né? Oh, fica quieto aí, não atrapalha. Ele falou mais alto ainda. E outra vez. E o Senhor ouve e para. Não há nenhum homem na face da terra que clamando a Deus não vai ser ouvido. Não tem. Então, se você entende que é um pecador e ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, clama. Pede e ele vai te dar. Mas ele não vai te dar metade, ou falar, tá bom, eu dou 10% do que eu posso dar. Não, ele dá totalmente. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você, por Deus, é colocado numa posição agora diferente. Ele tira você dessa condição e traz para uma outra condição. Esse cego aqui experimentou isso. Num momento, ele era um mendigo, cego, que dependia dos outros para fazer tudo. No outro momento, ele estava atrás, seguindo e glorificando a Deus. Em um momento, já está pronto. Esse é o nosso Deus. Mas eu vou prosseguir no capítulo seguinte, porque aqui que vai entrar num outro ponto. Quando ele falou da parábola do fariseu orando e do publicano, logo depois ele encontra um jovem rico, que era príncipe em Israel, que vem perguntar como ele deveria ganhar a vida eterna, como que ele deveria fazer. E o Senhor Jesus fala: você tem a lei. O que diz a lei? Não, eu cumpro a lei, faço tudo. Então vai, vende tudo que você tem e me segue. Aí ele ficou triste porque ele tinha muitas posses. Ele era rico. E ele falava: não, eu tenho feito isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Ele falou: então vai, vende tudo. Interessante, o Senhor Jesus falou: o que diz a lei? E ele fala da lei, a lei são 10 mandamentos. Os 5 mandamentos, do 1 ao 5, são respeito a Deus. E os 5 últimos é a responsabilidade do homem para com os seus semelhantes. Mas o Senhor não cita os 5 últimos. Ele fala: o que diz a lei? Não adulterarás, não roubarás, mas ele não chega no último. Ele fala 4 dos mandamentos, dos 5 últimos ele fala 4. O 10º ele não fala. Falou: mas tudo isso eu tenho feito. Daí o Senhor fala: então vai e vende tudo. O que aconteceu?
o quinto pulou na frente dele. Manifestou o quinto: não cobiçarás. Mas ele cobiçava tudo que ele tinha. Ele sabia que não tinha tudo, porque ele ainda queria mais alguma coisa. Ele queria a vida eterna. Agora que eu tenho tudo, só me falta a vida eterna. O que eu faço para ganhar? Mas a hora que fala, vai, vende tudo que você vai ter a vida eterna. Ah, não. Muito triste. Ele saiu desapontado. E o Senhor falou assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E elas disseram, então assim, quem que pode ser salvo? Por quê? De acordo com a lei mosaica, aquele que guardasse a lei, que andasse em retidão, Deus o abençoaria na terra. Ele teria bens, ele seria rico, a sua família seria próspera, ele veria os filhos dos seus filhos, seus netos e tudo mais, e teria abundância de tudo. E de repente o Senhor fala, dificilmente um rico... Aí você fala, mas espera um pouco, se os ricos dificilmente vão entrar, quem vai conseguir entrar? Porque a lei diz que se você tem bastante, como é que o rico não vai entrar? Mas o Senhor fala para eles a respeito disso. Dificilmente, mas o que é impossível para vocês não é para Deus. Não é para Deus. E aqui nessa passagem nós vamos ler agora, nós vamos ver o porquê que ele falou isso. Versículo 1 do capítulo 19. Jesus entrou e foi passando por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado pelo nome de Zaqueu. E este era chefe dos cobradores de impostos, publicano. E era rico. Esse não está bem com o povo e também não está com respeito à lei. Ele, pelo que o Senhor falou, ele também não ia... E dificilmente ele conseguiria alguma coisa, né? E procurava ver quem era Jesus. Um homem rico, nada bem quisto com a sua nação, né? Porque... sendo um publicano, ele não era bem querido, não. Mas ele tinha um probleminha, ele era baixinho, né? E eu me recordo, quando moleque, no tempo da minha infância, era muito comum no 7 de setembro, desfilavam as escolas com banda e tal, e para nós essa criançada era uma coisa gostosa de ver, passar tocando a banda e as diversas escolas, depois passava o exército com as armas, e a gente queria ir, só que eu era baixinho e eu não via nada, eu só via a perna das pessoas, então eu tinha que ficar entrando no meio das pessoas, e às vezes tinha a bondade de um mais adulto falar, vem aqui, você é pequenininho, fica na frente, mas ninguém ia fazer isso para Zaqueu, não. Ele não ia ter chance de ver nada, porque ninguém ia dar passagem para ele. Ele é um publicano, gente. Esse cara não deixa lá para trás. Mas ele queria ver. Ele sobe numa árvore, que é o que nós vamos ler aqui, ele correndo com antecedência, antes do Senhor vir, ele já correu na árvore lá, subiu em uma árvore de frutos que parecem figos, para ver, porque ele passaria por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse-lhe, Zaqueu, apressa-te e desce. Eu estou uma versão, agora que eu estou vendo aqui, estou uma versão que não é o que eu quero, não. Ok. Desculpe, hein? É uma versão mais nova aí, não gostei, não. Aliás, toma cuidado com isso, esse negócio de... Vem umas versões aí que às vezes é... E quando chegou àquele lugar, ele correndo adiante, subiu a figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Eu acho interessante essa passagem, sempre nós temos a ideia de que Deus está olhando a gente de cima, né, para cuidar da gente. Nessa situação é a única que ele olha para cima para ver o pecador. Ele olhou para cima e viu Zaqueu na árvore e falou, vem, desce, porque importa que eu coma na sua casa hoje. Né? É interessante porque geralmente as pessoas assim são convidadas para ir na sua casa, mas aqui é invertida a coisa. O Senhor olha para cima, vê um homem, um baixinho ali pendurado na árvore, ele fala, desce, eu vou comer com você hoje. Ele vai e gostoso faz isso, com gozo. Esse gostoso aqui é com gozo, ele fica alegre com isso. E no versículo 7, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Isso é o fariseu. Né? Não pode ver Deus fazer a coisa
Ele acha que ele é melhor até do que Deus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é interessante a gente notar aqui é que Zaqueu recebe o Senhor na sua casa. Ele continua sendo criticado, porque os fariseus falam: comendo, o Senhor entrou para comer com um pecador, né? Ele continuava tendo a mesma reputação, mas o Senhor foi lá por causa de Zaqueu. E entrando lá, Zaqueu fala isso: olha, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele tinha consciência de que o que ele fazia não era bem quisto, porque ele tentava compensar a sua cobrança de impostos ajudando os pobres, e se ofendia algum, ele devolvia em 4 vezes, quadruplicado, diz aqui. A lei não mandava fazer isso, quadruplicado, só a não ser que você estivesse roubando um animal, né? Que era 4 vezes que você tinha em questão do boi. Mas Zaqueu falou isso. Eu não creio que isso aqui, muitos entendem que Zaqueu falou: eu decidi fazer isso agora. Não, Zaqueu não estava contando isso aqui para ser justificado. Ele estava falando o que ele fazia já. E é isso que Deus tinha visto nele. Existia ali um coração desejoso de fazer o que é certo, mas ele não tinha força para fazer isso. E o Senhor então fala: hoje veio a salvação. A salvação não veio porque você faz isso. Aliás, isso é a tendência nossa, como pessoas, como homens caídos, de tentar agradar a Deus ou ser justificado diante de Deus pelas coisas que você faz, pelas obras. Nossa cultura brasileira aqui, que é muito enraizada na igreja romana, né, o catolicismo, é muito comum a gente ter essa ideia de que se eu fizer o bem vai estar tudo bem com Deus. Mas quem é que está fazendo esse bem? O homem caído? Aquilo que é fruto da carne não tem valor nenhum para Deus. Nenhum valor. Não é que Deus está menosprezando, é que não tem, é porque vem da carne caída e é contaminado. Deus não vai receber oferta em mãos contaminadas. Teria que ser uma oferta vinda com justificação da parte de Deus. Mas ele não tinha jeito de fazer isso. E Deus entende isso e fala: hoje teve salvação, porque esse é um filho de Abraão. Ou seja, fé. Ele teve fé no Senhor Jesus. Assim, nós que somos homens neste mundo, que nascemos com uma natureza caída de pecado, tentamos, de qualquer forma, agradar a Deus nas coisas que fazemos, mas nunca chegamos a agradar a Deus. Há um momento na sua vida que você vai ter que entender que nós éramos perdidos, sem esperança, e Deus te buscou. Ele olhou e viu você e falou: desce, eu quero você. No caso aqui de Zaqueu, ele fez isso rapidamente, estava lá e entrou com o Senhor, levou para sua casa. E nós deveríamos sempre entender que Deus está pronto para salvar o homem. Quem está atrasando é o homem que não quer. Porque Deus quer. Ele quer que todos sejam salvos. Ele enviou o seu Filho ao mundo porque ele amou o mundo de tal maneira que ele entrega o seu Filho para sofrer o juízo que nós merecemos. Qual obra você pode fazer que é maior do que essa que Cristo fez por você? Qual? Que boa ação você pode fazer com as mãos contaminadas? É como se eu falasse: olha, eu tenho uma doença contagiosa, mas eu quero fazer o bem para todo mundo. Eu vou servir com as mãos sem lavar, vou servir todo mundo. Eu estou ajudando alguém? Não, eu estou contaminando todo mundo. Um faminto que receber uma comida que eu der para ele, mas a minha mão está contaminada, eu posso matar ele, eu não estou ajudando ele. Da parte de Deus, nós temos que entender que a justificação vem da parte de Deus. Ele justificou em seu Filho
o pecado que nós causamos e que ele se fez por nós. Cristo Jesus veio ao mundo um homem. Deus veio em forma de um homem, sem pecado. Em obediência, teve que aprender a obediência até a morte e a morte de cruz. E morto 3 dias, a morte não o reteve lá. Deus aceitou essa obra. Estamos justificados pela fé nessa obra. E nós temos certeza de que podemos ser salvos por meio dessa obra porque Deus aceitou. Quando João Batista anunciou o evangelho do reino, anunciando, eis aí que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava o sacrifício que Deus ia aceitar e que podia tirar realmente o pecado do mundo. Ele veio, obedeceu e Deus falou, justificado. Nós podemos ser justificados em Cristo Jesus pela fé nesse sacrifício uma vez feito, para sempre. E jamais seremos tomados da mão de Deus. Então, o evangelho não é, seja bonzinho, pare de fazer isso ou aquilo. Você fuma, então deixa de fumar primeiro, daí você vem aqui, você tem vício de fazer isso tal. Não, larga esse vício, daí Deus te aceita. Nunca, nunca, isso é coisa de catolicismo mesmo. Isso é coisa de obras. Deus não pede nada de você, a não ser que você creia. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você agora está diante de Deus justificado. Esse homem aqui, Zaqueu, pôde sair dali na certeza de que o Senhor, o filho de Davi, que salvou, que deu vista àquele homem, agora entra aqui com esse Zaqueu e come com ele, tem comunhão com ele. E só ele podia fazer isso. Vocês já perceberam que nos evangelhos nós vemos em algumas ocasiões o Senhor tocando um leproso e ele sendo curado? Sabe quantos sacerdotes podiam fazer isso? Nenhum. Porque se eles fossem para curar um leproso, pôr a mão nele, eles ficariam contaminados. Mas o Senhor podia tocar sem se contaminar, porque nele não existia a natureza caída. Ele era o Filho de Deus aqui na terra, homem. Ele podia fazer uma obra agora, porque como homem, ele chegou num ponto diante de Deus que ele falou, eis-me aqui. E ele foi aceito. É como se ele estivesse falando como Isaías, eis-me aqui, envie-me a mim. O Senhor Jesus, antes de sequer existir qualquer coisa, ele já se apresentou a Deus como aquele que viria, porque isso era a escolha de Deus para o homem. A obra de Cristo é o que Deus escolheu como caminho para nós chegarmos a ele. Aceita. Não argumenta, aceita. Porque o seu pai, Adão, não argumentou com a serpente, ele aceitou e comeu. Mas agora você tem que aceitar aquele que obedeceu até a morte. E morte de cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele sofreu o juízo que nós merecíamos. Deus não perdoa pecados, mas ele perdoa o pecador. Porque seu filho se fez pecado por nós. O evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que ele veio ao mundo para salvar pecadores. E nós somos. Então nós somos capazes, nós somos possíveis de ser salvos, porque o impossível do homem se tornou possível, porque Deus o fez. A possibilidade de Deus te salvar agora existe, porque naquelas 3 horas de trevas, o Senhor Jesus sofreu nas mãos de um Deus justo, que não perdoa, não deixa passar o pecado. Ele tinha que tratar o pecado. E tratou. E tendo passado essas 3 horas de trevas, nós escutamos ele falando, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma coisa que nenhum de nós pode fazer. Ele
tinha o poder de entregar a sua própria vida. Nós não temos. Se matar não é entregar a sua própria vida, é terminar com a sua vida. Mas você não tem jeito de entregar a sua vida, falar assim, bom, eu vou morrer agora e entregar meu espírito. Não tem jeito de fazer isso. O Senhor Jesus fez isso. Porque ele era o único que podia fazer isso. Porque ele foi justificado. Ele já tinha passado pelo fogo de juízo e ele agora fala, entrego em tuas mãos. Aqui está a minha vida. E 3 dias depois, os laços da morte não conseguiu. O seu corpo não viu corrupção. Ele se levantou da tumba e aparece aos seus discípulos. Essa é a ressurreição. É a base de toda a nossa salvação. Cristo morto e ressuscitado, tendo passado por um juízo que nós merecíamos. Se eu creio em Jesus como meu Salvador, qual poder nesse mundo pode vencer uma obra dessa? Nenhum. Nenhum. Porque só Deus tem a vida na sua mão. Mas ele resolveu, nos seus propósitos eternos, de comunicar essa vida a nós, por meio do seu Filho Jesus. Então aceite a Jesus como seu Salvador. É simples assim, simples para nós, não para ele. Nós talvez possamos até pensar, eu posso sofrer pelos meus filhos, né, ter que, para ajudar meu filho, eu me sacrificar em alguma coisa, economizar mais, não gastar nas coisas que me agradam, e para poder ajudar os meus filhos. Mas o que o Senhor Jesus fez é uma coisa que não tem precedente e não vai ter nenhum que vai fazer igual e nunca irá acontecer. Só ele podia fazer isso. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e perdoa pecadores. Todo aquele que nele crê será salvo, não será confundido. Então, esse evangelho, nós vemos o Senhor entrando, né, passando por Jericó, aí ele vai entrar, antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, né, ele vai entrar e vão receber ele, mas logo o crucificam. Ele estava sabendo o que ia acontecer, porque ele anunciou aos discípulos antes de tudo isso acontecer, ele já tinha falado, eu estou indo para Jerusalém, vocês estão indo comigo, eu vou ser açoitado, e vou morrer, e vou ressuscitar ao terceiro. Ele tinha falado o que ia acontecer, ele sabia de tudo isso. A cruz de Cristo não foi uma surpresa para ele, foi o propósito desde o início. Ele veio com isso para fazer, e fez. Cumpriu plenamente a sua obra. Aceite essa obra se você ainda não creu. E se você crê, glorifica a Deus, que é um Deus justo e justificador de todo aquele que crê. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que nós possamos estar andando do modo digno dessa vocação que temos. Vamos dar graças. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por esse amor insondável, sabendo que a qualquer momento seremos tirados daqui para estarmos para sempre contigo, transformados na imagem de teu Filho e gozarmos desse momento tão esperado, um momento para o qual todos os momentos foram feitos, em que estaremos para sempre contigo. Nós agradecemos por tudo isso, pedimos por todos aqui presentes e nos encomendamos em tuas mãos, dando graças no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.